Fala galera, beleza? Você está no canal Matemática com Dino. E hoje a gente vai falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Tá com dúvida em seno, cosseno, tangente? Bora lá? Beleza galera, então, aqui é aquele momento da capa aqui do trigonometria do triângulo retângulo que eu coloquei aqui do meu lado. Mas é aquele momento também que eu te peço para você curtir esse vídeo, para você seguir o canal, marcar o sininho, compartilhar, comentar se tiver dúvida. Vai lá no Instagram e coloca também o seu like, deixa lá a sua marca lá para seguir a gente, porque é importante para mim, é importante para o canal que essa matéria consiga atingir mais pessoas. É importante para essas pessoas também que elas consigam entender todos esses conteúdos que a gente vem colocando aqui no canal para transformar a matemática em algo mais e mais acessível para mais gente. Então, se você gostou do vídeo, se você gosta do canal, já curte, por favor, esse vídeo, já segue o canal e manda para a galera. Beleza? Então, vamos lá, então, para a gente começar a nossa aula de hoje, para a gente começar nossos pontos importantes que a gente vai falar aqui hoje sobre trigonometria no triângulo retângulo. Bom, quando você fala sobre trigonometria no triângulo retângulo, não tem jeito. A gente acaba falando a respeito das razões trigonométricas. Seno, cosseno, tangente e tudo mais, esse tipo de coisa aí. Agora, da onde que essas coisas vêm? Então, vamos ver da onde elas vêm, de onde essas razões trigonométricas vêm. Então, elas vêm de uma padronização. De quê? Bom, de triângulos que são semelhantes. Olha para esse triângulo que está aí, que está aparecendo para você. Nesse triângulo, se você nota bem, aí você tem um triângulo ABC e tem um ângulo θ nele. Em todo triângulo que você tem, todos esses triângulos, você consegue reparar que um triângulo como esse é formado por três lados, beleza? Óbvio, afinal de contas é um triângulo, dos quais um deles é oposto a 90 graus, que é aquele que a gente vai chamar de hipotenusa. Então, esse aqui é aquele que a gente vai chamar de hipotenusa. Beleza? E os outros dois catetos. Um cateto que é o AC e um cateto que é o BA. Nesse momento, a gente está pegando como referência o ângulo θ. E se a gente pega como referência o ângulo θ, eu não posso deixar de dizer para você que o ângulo θ ele é oposto a um cateto. E ele é adjacente, ou seja, junto a, colado, próximo a um outro cateto. E é por isso que a gente vai delimitar esses catetos como sendo catetos. Um cateto oposto e o outro cateto vai ser o adjacente ao θ especificamente. Qual é o cateto oposto ao θ? É esse aqui, é o AC. Esse aqui vai ser o que a gente vai chamar, eu vou escrever aqui um pouquinho maior para você conseguir ler, ó. Vou chamar de cateto oposto, beleza? E aqui vai ser o que a gente chama de cateto adjacente. Maravilha! O que eu quero que você note agora é o seguinte, esse triângulo, ele tem um ângulo que é o de 90 graus, ele tem um ângulo θ e ele tem um outro ângulo que eu não marquei ali, que é o ângulo, vamos dizer assim, o complementar àquele do 90 graus. Repara o seguinte, se eu faço um outro triângulo com o mesmo ângulo θ e com o ângulo 90 graus no outro lugar, que é o triângulo A'BC. A'BC'. Olha para esse novo triângulo que está aí. Ele também tem um cateto oposto, também tem um cateto adjacente e também tem uma hipotenusa. Repara só que agora a hipotenusa cresceu, o cateto oposto é o A'C' e o cateto adjacente é o BA' ou A'B, tanto faz. Ele aumentou. Mas o que eu posso falar sobre esses triângulos? Eu posso falar que eles são semelhantes. Assim como esse triângulo aqui, ó, o A2', BC'. Ele é semelhante aos outros dois. E uma coisa que você pode reparar é que se eu escolher no menor uma razão que é a razão que vai fazer aí, olha só para essa razão que eu vou escolher aqui no pequeno. Vou escolher a razão AC, ó, a razão AC sobre, e embaixo eu vou colocar a hipotenusa BC. Se eu fizer essa razão no triângulo pequeno, ela é igual à razão no triângulo grande, que vai ser A'C', BC', que vai ser a mesma razão que eu vou conseguir entender aqui, olhar aqui para o A2', C2' sobre BC'. Tá vendo? Essas razões, elas são sempre iguais, não importa qual dos três triângulos que eu esteja pegando, essas razões são iguais. Eu apaguei uma delas aqui, mas eu vou sair para você enxergar melhor. Então essas razões, elas são iguais. Agora que eu sei que essas razões, elas são iguais, eu vou
fazer o seguinte, eu vou fazer o que historicamente aconteceu, que foi nomear essas razões. Essas razões que estão pegando sempre o cateto oposto, independente do triângulo, sobre a hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo θ, delimitam para o ângulo θ uma razão trigonométrica, um número, que é aquele número que a gente vai chamar de seno. Ele é o seno do θ. E você pode reparar ali que eu já coloquei para você ali embaixo a ideia de que, então, o seno de um ângulo é sempre o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa, quando eu estou falando dele no triângulo retângulo. Beleza? Logo depois disso, você pode fazer essa mesma dinâmica para o cosseno, ou seja, para o que eu estou dizendo aqui que são as razões entre os catetos adjacentes, que vão ser, nesse caso, AB sobre a mesma hipotenusa BC, ou a linha B sobre BC', ou A duas linhas B sobre BC duas linhas. Essas razões vão ser iguais ao cosseno. E aí eu passo a chamar o cosseno de uma razão que é cateto adjacente sobre hipotenusa. A mesma coisa eu posso fazer quando eu faço a relação entre os outros dois lados que eu ainda não fiz, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente, que passa a ser igual a tangente do ângulo θ. Então, é daí que eles vêm. É daqui que aparecem essas três razões, seno, cosseno e tangente. Há muita gente que gosta muito de guardar essas razões a partir de uma palavra, que é uma palavra inventada, obviamente. Eu vou escrever aqui embaixo para você, que é a palavra seguinte, olha, só, cá, toa, que significa seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Sempre omitindo a palavra cosseno, mas faz aí uma sonoridade interessante. E tem que lembrar aqui dos Hs, né? O só cá toa tem um H depois do só e depois do cá, né? Bom, em português a gente não fala ele, né? Então é só cá toa. Beleza? Com isso a gente pode começar a delimitar o que é o seno, cosseno e a tangente de um ângulo. Qualquer ângulo, né? Mas, Bernardino, isso vai ser sempre igual para o mesmo ângulo? Sempre igual. Então, o ângulo, por exemplo, sei lá, de 52 graus vai ter sempre o mesmo seno, sempre o mesmo cosseno e sempre a mesma tangente. O ângulo de 45 graus, a mesma coisa. Se você já estudou essa matéria antes, deve estar lembrando aí de uma tabela que vai ser o final da aula de hoje. Você vai lembrar que essa tabela, ela é uma tabela que ajuda a gente a ver três ângulos que são ângulos notáveis. 30, 45 e 60. É lá que a gente quer chegar nessa aula de hoje. Beleza? Então vamos continuar aqui para a gente conseguir entender qual é agora o nosso próximo passo para o objetivo. Olha só, ainda falando de razões trigonométricas, eu quero que você consiga reconhecer uma coisa comigo que eu acho muito importante, que é o seguinte, olhando para esses três ângulos, para esses dois ângulos aí, vamos tentar escrever seno, cosseno e tangente deles, utilizando apenas as letras A, B e C. Tudo bem? Sem pensar no que é cateto oposto, quer dizer, não no que é, mas na palavra cateto oposto, nas palavras, né? Na expressão cateto oposto, na expressão cateto adjacente, na hipotenusa. Vamos pensar nessas coisas, mas usando essas letrinhas aí para escrever de maneira genérica, para me ajudar? Vamos lá, olha só o que a gente pode escrever aí. A gente pode dizer o seguinte, que, por exemplo, se eu quero pensar sobre o θ, beleza? Deixa eu circular um θ aqui de vermelho, para ficar claro do que a gente está trabalhando. Se eu quero pensar sobre o θ. Sobre o θ, eu vou dizer que o seno do θ é igual a cateto oposto a ele, C, beleza? Hipotenusa é o lado do triângulo retângulo que é oposto ao 90 graus, ou seja, é o A. Quem é o cosseno do θ? O cosseno do θ, ele vai ser igual a, vamos lá, cosseno do θ, cateto adjacente a ele, B, sobre hipotenusa A. E a tangente do θ? A tangente do θ é o cateto oposto a ele, C, sobre a hipotenusa B. Maravilha! Então, sobre o θ, a gente conseguiu escrever isso. Vamos dar uma olhada sobre o que a gente pode falar sobre o beta? Sobre o beta que está aqui. Quem é o seno do beta? É o cateto oposto a ele, então B, sobre a hipotenusa, que sempre vai ser A. Olha aqui, ó, o seno do beta está aqui. Então, eu já vou escrever aqui do lado, ó, seno do beta. Beleza. Quem é o cosseno do beta? O cosseno do beta é o cateto adjacente a ele, que é o C, sobre a hipotenusa A. Então, tá aqui, ó, o cosseno do beta. E a tangente do beta, hein?
tangente do beta é o cateto oposto a ele, que é o B, olha lá, o B lá na frente, sobre o A que está aqui do lado. Então, B sobre A, essa vai ser a tangente do beta. Só que a tangente do beta não está escrita aqui em nenhum lugar, né? Não adianta, então eu vou botar aqui um ponto e vírgula e vou dizer aqui que a tangente do beta é igual a B sobre A. Beleza. Agora, uma pergunta importante. Qual a relação que a gente pode fazer sobre esses dois ângulos beta e alfa? Repara que eles dois estão dentro de um triângulo retângulo e que dentro dessa ideia do triângulo retângulo, eu consigo reparar que, como a soma tem que dar 90 graus, a soma de beta mais teta é igual a 90 graus. Ou seja, uma coisa que eu posso dizer aqui é que eles são complementares. O beta mais o teta somados dão 90 graus. Então eu vou escrever isso ali embaixo e vou dizer o seguinte para você. Se, vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Vou pegar aqui uma cor mais escura então para escrever, olha lá. Se eu escrever então que o beta mais o teta é igual a 90 graus, eu posso te garantir, então essa setinha representa, né, C, então eu vou te dizer aqui que o seno do beta é igual ao cosseno do teta, o cosseno do beta é igual ao seno do teta, e o que eu quero que você note, trocou? O que significa então que a tangente de um é igual a 1 sobre a tangente do outro. E aí, ó. E aí, olha lá. Essas três coisas podem ser ditas como certas. Aí eu vou fazer só uma observação importantíssima para mim aqui, que é a seguinte. Se você já estudou essa matéria muito tempo atrás, ou se você já estudou ela e está com ela muito na ponta da língua, você vai lembrar que existem outras razões trigonométricas, como seno, secante, cossecante e cotangente. Não é isso? Agora, e você vai lembrar também que 1 sobre a tangente de beta significa 1 sobre a tangente de teta. Hoje eu estou errando muita coisa, hein? Olha lá, você vai lembrar que 1 sobre a tangente de teta é igual a cotangente do teta. Certo. Mas eu aqui não vou introduzir ainda essas três razões trigonométricas, que são as inversas da nossa razão trigonométrica passada, né, da que a gente estava vendo agora, até agora há pouco, porque acho que não tem necessidade dentro do triângulo retângulo. Quando a gente for falar de ciclo trigonométrico, numa próxima aula, nas próximas aulas, na verdade, né, porque a próxima ainda vai ser uma aula de exercício sobre isso, tudo que eu estou falando hoje, nas outras aulas eu vou falar um pouco mais sobre secante, cossecante e cotangente, tá bom? Então fica tranquilo, vamos escrever assim por enquanto, porque eu acho que já é muito satisfatório. Ok? Então vamos lá, voltar aqui para o que a gente tinha na nossa trilha. Agora, eu botei aqui a minha cara grande para você para lembrar de uma coisa importantíssima, que é a relação fundamental da trigonometria. Vamos lembrar o que é a relação fundamental da trigonometria? Vamos lá? Então, olha só. A relação fundamental da trigonometria vem de um lugar importantíssimo, que é, vem cá, o que funciona em qualquer triângulo retângulo? Aquela ali que está ali embaixo, a outra relação importante, eu já vou chegar lá. Mas primeiro, o que funciona em todo triângulo retângulo? Eu sei o que é. É Pitágoras. E é por isso que eu vou te dizer, então, que eu consigo fazer Pitágoras aqui, ó. Eu consigo chegar aqui e falar o seguinte, olha, Bernardino, eu sei que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Você tem toda a razão, pequeno. Você tem toda a razão. Agora, eu quero uma coisa de você, é o seguinte, vamos melhorar esse negócio? E se eu dividir essa equação toda por A ao quadrado? O que vai acontecer se eu dividir essa equação toda por A ao quadrado? Olha só o que vai acontecer. Eu vou chegar aqui, aí vou dividir o B ao quadrado por A ao quadrado. Repara só. Vou dividir o B ao quadrado por A ao quadrado. O C ao quadrado vou dividir por A ao quadrado. E o A ao quadrado por A ao quadrado. Bom, se você lembra disso, você já sabe que numa potência de fração, eu posso fazer a potência de cada um dos dois elementos, numerador ou denominador, ou da fração inteira. Eu posso escrever assim, né? E olha só o que está dando aqui, ó. Olha o que está dando. B sobre A, vamos usar o θ como referência? B sobre A é cateto adjacente sobre hipotenusa. Pô, isso aí é cosseno. O cosseno ao quadrado do θ mais isso aqui é seno
C sobre A é cateto oposto ao θ sobre hipotenusa. Então, seno do θ é igual a 1. E, então, acabei de descobrir a relação... Descobrir não, né? Mas de determinar a relação fundamental da trigonometria. Para um ângulo qualquer... Olha aqui para mim de novo. Para um ângulo qualquer, seno ao quadrado desse ângulo mais cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Ou cosseno ao quadrado desse ângulo mais seno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Então, não importa qual seja o ângulo, se você fizer o seno ao quadrado dele, mas o cosseno ao quadrado dele, o resultado sempre vai dar 1. Isso é importante pra caramba pra gente, porque essa vai ser uma equação que a gente vai ter na manga para resolver várias coisas e ajudar a gente a resolver algumas equações trigonométricas que a gente não vai conseguir sair de lá. Quando a gente não conseguir sair, você vai lembrar que você tem essa equação na manga para resolver a hora que quiser. Agora, além dela, tem uma outra relação que eu já tinha dado spoiler ali embaixo com o título. E qual é essa outra relação importante que eu tenho? A outra relação importante é a seguinte. Se eu olhar bem e pensar que o seno é... Bom, vamos pegar o beta agora. Tanto faz, tá? Eu fiz com θ ali em cima, mas o beta ia dar a mesma coisa, só que ia ser seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Ou seja, a relação fica a mesma. Né? Agora vamos pegar o beta como parâmetro. A tangente do beta, olha só, a tangente do beta, ela é igual a B sobre C, não é isso? Ela é igual a B sobre C. Beleza. B sobre C. Só que, vê se faz sentido. Esse resultado, ele pode ser escrito assim também, sem problema algum, sem nenhuma perda de generalidade, vamos dizer assim. Quando eu coloco fração sobre fração, eu multiplico pelo inverso da segunda. Como eu botei as duas, dividi o numerador e o denominador por A fração continua a mesma. E agora eu acabei de notar que em relação ao beta, o B sobre A é o seno dele. Ou seja, eu estou dizendo para você que a tangente de um ângulo ela é igual ao seno desse ângulo sobre o cosseno desse mesmo ângulo. Então essa é uma outra relação importante que eu queria chamar a atenção aqui e que ela também vai ajudar a gente bastante a resolver várias equações que a gente tiver. Porque na hora que a gente for resolver uma equação, você vai ver, isso aí vai ser lá pra frente. Faltam algumas aulas aí pra gente falar de equação. Se você já estiver nesse canal e o canal já estiver vivo há muito tempo, só entrar lá e procurar o vídeo de equação trigonométrica. Quando você chegar lá nesse vídeo, você vai notar que eu vou ter um roteiro para resolver equações trigonométricas. E que um dos passos é transformar a minha equação numa equação que só vai ter uma razão trigonométrica. E esses dois artifícios que eu tenho aí, tanto a relação fundamental da trigonometria que está aqui embaixo, mas mais perto de mim, né? Na verdade aqui. Aqui embaixo, mais perto de mim. Ou aquele lá de baixo que é a tangente, você vai ver que eles vão te ajudar bastante nisso. Tá bom? Certo? É mais uma parte da matéria pra gente se ligar. Show? Vamos embora então, vamos para a próxima, que é ângulos notáveis. Finalmente, ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis, Bernardino? Ângulos notáveis são aqueles que você já conhece, rapaz. É o 30, o 45 e o 60. Eu vou até botar aqui de vermelhão aqui do lado para você ver, ó. Aqui, ó, é o 30 graus, o 45 graus e os 60 graus. Esses são três ângulos notáveis porque eles aparecem com uma frequência boa pra gente. Eles aparecem com uma frequência interessante. Toda hora que a gente tá falando triângulo retângulo, triângulo, muitas vezes tem o triângulo egípcio, que muitos de vocês vão se lembrar, né? O triângulo equilátero. Quando a gente vai falando sobre o quadrado, nesses casos, você vai acabar falando sobre esses ângulos. E é por isso que eles são importantes pra gente. Então, como é que eu vou resolver esse problema pra gente? Eu botei ali um quadrado, olha bem aí, ó. Eu botei aí um quadrado e um triângulo, um triângulo equilátero, para que você consiga analisar rapidamente quanto vale seno, cosseno e tangente desses ângulos, se você não lembrar da tabela. Que a gente vai completar? Sem dúvida a gente vai completar. Tá aí a tabela pra gente. Mas antes, eu quero chegar nesses caras e entender como é que eles saem. Beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer com vocês. Primeira coisa, olha só. O seno do 45. Aqui eu já marquei a diagonal do 45, que eu sei que a diagonal é L raiz de 2, ou A raiz de 2, se o meu lado for A. Então eu vou botar aqui, ó, que o seno do 45 graus, ele é igual a cateto adjacente, ou oposto, nesse caso são iguais, vou botar cateto oposto, sobre hipotenusa. Então vai ser A sobre
a raiz de 2. Nesse caso, então, o a sobre a raiz de 2 vai cortar e vai ficar 1 sobre a raiz de 2. E 1 sobre a raiz de 2, quando eu racionalizo, multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo, vira raiz de 2 sobre 2. Eu falei que tanto fazia o cateto oposto sobre o adjacente nesse caso, porque eles são iguais. Então, nesse caso, eu posso dizer que o cosseno do 45 e o seno valem a mesma coisa. Então, tá aqui, ó, o seno do 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno do 45, raiz de 2 sobre 2. Maravilha. Tá, e a tangente? A tangente eu não preciso nem pensar muito, porque tangente a gente não viu que é seno sobre cosseno? Se a tangente é seno sobre cosseno, então a tangente vale 1, porque eles dois são iguais. Quando eu boto uma coisa sobre ela mesma, dá no mesmo. Mas você poderia ver por aqui também que a tangente do 45, se ela é cateto oposto sobre adjacente, ela é A sobre A, e A sobre A vale 1. Agora eu já tenho a primeira parte da tabela, né? E com essa parte da tabela aí, eu consigo analisar rapidamente o do 30, do 45, do 60. Afinal de contas, tudo que eu preciso agora é pensar no 30 e no 60 a partir desse triângulo retângulo, beleza? Mas tem uma coisa que eu me lembro aqui, que é o seguinte: quando eu falo desses ângulos 30 e 60, como eles são complementares, eu já vi isso lá atrás, eu posso mantê-los, quer dizer, fazer só um deles e eu vou manter para o cosseno do outro. O seno de um é o cosseno do outro. O cosseno de um é o seno do outro. Então, basta fazer para um deles. Vamos lá, vamos dar uma olhada? Olha só, então, como é que vai ficar essa história aí. Vai ficar assim, ó. O seno do 30, por exemplo, ó, o seno do 30, a partir dessa configuração que eu montei aqui embaixo, e que eu já montei aqui a altura do triângulo equilátero sendo a raiz de 3 sobre 2, ele vai ser igual ao cateto oposto, que é a sobre 2, sobre a hipotenusa, que é a. Quando eu faço essa divisão, o a vai embora e sobra meio sobre 1, ou seja, meio. Olha aí, esse cara aqui também é o cosseno do 60. Então, se aqui vai entrar meio, aqui vai entrar meio. Se eu quero analisar agora o cosseno do 30, o cosseno do 30 graus, ele vai ser a raiz de 3 sobre 2, que é o cateto adjacente a ele, sobre a hipotenusa, que é a. Da mesma maneira como o anterior, eu vou cortar um com o outro e vai sobrar somente o raiz de 3 sobre 2. Esse aqui também é o seno de 60, porque eles são complementares. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Na hora agora que eu fizer a divisão do seno pelo cosseno, aqui vai sobrar só a raiz de 3 e aqui vai sobrar a raiz de 3 sobre 3. E agora, para a gente terminar, eu quero lembrar você que se você já viu isso alguma vez, você já está lembrando aí de uma canção muito bonita que tem um ritmo de Jingle Bell para completar essa tabela, que é mais ou menos alguma coisa com a letra que tem a ver com 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você coloca a raiz no 2 e no 3, não é isso? A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Talvez a canção que você ouça aí, ela pode ter uma letra um pouquinho diferente. Por exemplo, a parte que eu falei, bota a raiz no 2 e no 3, bota a raiz no 3 e no 2, para rimar 2 com 2. É uma rima pobre. Pode ajudar a gente em alguma coisa, mas pode ser também só um meio aí para a gente se divertir um pouco mais com essa matéria. Agora, fica aí então com vocês a tabela. A gente termina então a nossa matéria por aqui e eu quero deixar aquele recado final para você curtir esse vídeo se você chegou até aqui no final comigo. É porque você gostou do vídeo, então por favor, curta ele. Segue o canal, manda pra galera, para todo mundo conseguir aprender essa parte da matéria também. Tá bom? Um beijo, tchau, tchau, um abraço!